permanente até algum momento indefinido no futuro, né? Até morrer. Então, não é exatamente o PIB, mas essa renda deriva-se das várias aplicações dos agentes. E, então, quais são as formas, né, em que a riqueza tomaria? Então, você tem a riqueza global lá e uma taxa de retorno que seria um composto de retornos de cada uma modalidade de riqueza. Quais seriam as modalidades? Veja só, as modalidades. Moeda, e que tipo de retorno a moeda dá? A moeda daria um retorno comodidade, segurança, poder de compra real, interpretada como direitos ou mercadorias que são, em geral, aceitos em pagamento de dívidas de uma taxa nominal fixa. Vejam só, o Keynes também disse algo muito similar, que a moeda, o seu retorno específico, né, seria a comodidade, a conveniência, segurança, né, não perder valor. Então, veja que o Friedman usa aproximadamente conceitos muito similares, muito próximos do Keynes. Ele está montando a mesma teoria praticamente do Keynes. Então, segundo conjunto, tipos de riqueza que podem ser acumulados. Títulos que rendem juros, interpretado como direitos a pagamentos diferidos no futuro, que são fixados em unidades nominais. Então, títulos que rendem juros são rendas fixas, né? Eu compro uma debênture, um título do governo que paga permanentemente, né, regularmente, uma taxa de retorno contratual. Alternativamente, a essas formas de riqueza, eu também tenho ações, cujos retornos são determinados por apreciação mais dividendo. Então, apreciação ou depreciação mais os dividendos. Interpretados como direitos proporcionais à parcela dos retornos das empresas. Então, a apreciação mais dividendos é que as ações são títulos de renda variável. Quer dizer, se eu compro uma ação e invisto na Bolsa de Valores, por exemplo, a empresa não assina um contrato dizendo que ela vai distribuir X, Y, Z de lucros. Pode ser que ela não tenha lucros, né? E também não é certo que quando eu compro as ações elas vão se valorizar, pode ser que elas desvalorizem. Então, as ações, ao contrário de títulos contratuais, em que tem os pagamentos combinados a princípio, as ações elas são variáveis, os seus retornos, né? Elas podem apreciar ou depreciar. Elas podem pagar dividendos ou não pagar dividendos. Se a empresa não tiver lucro, ou se a empresa falir, ela não vai pagar dividendo nenhum. Se ela tiver lucro, ela vai pagar dividendo. Então, as ações são rendas variáveis, né? Bens físicos, também uma possibilidade dos agentes possuírem bens físicos, tanto bens produtivos, capital, etc., como capital, máquinas, equipamentos, como também mercadorias que sirvam para especulação. Eu posso comprar uma casa, um terreno que eu espero ter ganhos, eu compro barato e vendo caro, mercadorias também, né? Você compra barato e vende caro. Então, os retornos dos bens físicos dependem basicamente dos preços das mercadorias, né? E, finalmente, o capital humano, né? As nossas habilidades, conhecimentos, etc., que também geram rendas. Então, o problema é que o capital humano o Friedman considera como difícil de expressar em termos monetários. Então, ele vai fazer esse capital humano vai aparecer como uma proporção em relação ao capital não humano. Como não é possível a gente expressar, né? Se tivéssemos uma sociedade escravista, né? Aí tudo bem, você compra o sujeito, mas quando você está numa sociedade, aspas, livre, as habilidades que a pessoa tem não estão monetizadas exatamente, né? Finalmente,
ou na sequência, né? Então, ali são os preços relativos, digamos assim, né? Aqui é a riqueza total, aqui são os preços relativos dos ativos, e aqui são os gostos e preferências. Então, como é que o Friedman vai tratar as preferências? As preferências das unidades detentoras de riqueza pelos fluxos de serviço oriundos de diferentes formas de riqueza devem ser, em geral, simplesmente supostos como determinando a forma da função de demanda. E os gostos são constantes ao longo do tempo e do espaço. Portanto, nessas preferências está a preferência, como eu já dizendo, por ativos específicos. Então, pode ser, e o Friedman considera isso, pode ser que, por exemplo, numa situação de grande incerteza, houvesse preferência por manter moeda, mais do que os outros ativos. Mas o Friedman vai dizer, né, como ele diz aqui, que, a princípio, essas preferências são dadas e constantes. Elas não mudam. Então, não há nenhuma mudança significativa na preferência pelos ativos. Então, as circunstâncias poderiam afetar as preferências, ele reconhece isso, mas ele vai considerar que não é o caso. Né? Então, em outras palavras, a incerteza não tem efeito sobre as preferências dos indivíduos, nem mesmo incerteza sobre juros, como a gente vai ver mais à frente. Então, colocando tudo num formulário, o que seriam esses fatores que representariam demanda por moeda? Então, isso aqui seria a relação riqueza humana, riqueza não humana, e a princípio seria uma função positiva, né, na medida em que a riqueza humana aumenta, haveria uma relação positiva com a demanda por moeda. A taxa de retorno dos títulos teria um efeito negativo sobre a demanda por moeda. Claro, se aumenta a taxa de juros dos títulos, ficar com moeda ficou relativamente mais caro. Eu estou perdendo aquela rentabilidade. Se eu fico com a moeda na mão, eu não compro títulos. Se eu não compro títulos, eu não ganho a taxa de juros que ele está pagando. Se a taxa de juros sobe, ficar com o dinheiro na mão ficou relativamente mais caro. Idem para as ações. Mesma coisa. Se o preço das ações está subindo e eu fico com o dinheiro na mão, eu perco dinheiro. Então, esse fator tem um efeito negativo sobre a demanda por moeda, quer dizer, vai diminuir a demanda por moeda. Variação dos preços. A taxa de variação dos preços, mesma coisa. Se aumenta os preços, eu espero que os preços na economia aumentem, significa que o custo de carregamento do dinheiro aumentou. Ficar com o dinheiro na mão ficou mais caro. Se a riqueza total aumenta, então a renda aumenta, existe um aumento também por demanda por moeda. E as preferências? Não tem uma resposta porque ela está constante, né? A gente não sabe como é que ela vai afetar a demanda por moeda. Então, estes são os fatores, né, importantes, tá? Função demanda por moeda, para o Friedman. Aqui está dividido por P porque ele está considerando a demanda real, né, por encaixes reais. Então, os efeitos inflacionários já foi descartado, digamos assim. Aquela equação, o Friedman diz que pode ser transformada numa equação da teoria quantitativa convencional, onde os fatores aqui dentro da função seriam os fatores responsáveis pela velocidade de circulação da moeda. Então, a relação capital humano e capital não humano, as rentabilidades e a preferência. Então, as taxas de retorno, as taxas de juros dos outros ativos, as taxas de retorno dos outros ativos, mais a preferência, esses fatores afetariam a velocidade de circulação da moeda, né? Então,
E aí, se a velocidade de circulação da moeda for variável, isso provocaria uma relação instável entre moeda e preços. Então, só se a velocidade de circulação da moeda for estável, é que você pode fazer, com uma teoria quantitativa da moeda, uma relação entre moeda e nível de preços, P. Agora, se isso aqui for instável, quer dizer, se a demanda por moeda variar em relação a esses fatores aqui, se ela não for estável, se a demanda por moeda não for estável, a velocidade de circulação da moeda não é estável. E aí a relação MP não se verifica, porque a gente não sabe o que vai se ajustar, se vai ser a velocidade de circulação. Então, por exemplo, pode ser que aumente a quantidade ofertada de moeda, mas ao mesmo tempo aumente a velocidade de circulação. Então, isso não vai provocar nenhum efeito sobre a oferta de moeda, não vai provocar nenhum efeito sobre o nível de preço. Então, olha o que o Friedman fala.